Olá, hoje chegamos no dia 31, estamos terminando aí janeiro, primeiro mês do ano e caminhando também quase que já para a reta final aí desses 40 dias intencionais. Eu continuo, pela graça de Deus, ouvindo testemunhos do que Deus tem feito e é tão bom a gente caminhar e ver o que Deus tem feito. Eu quero hoje, antes de iniciarmos o nosso devocional, te encorajar a no domingo agradecer a vida do Diego. Diego, ele tem sido instrumental para colocar esses vídeos no YouTube, tem feito esse trabalho com todo amor e carinho, cheio de intencionalidade. E para nós é uma alegria poder saber que Deus tem usado esse material para alcançar pessoas em diferentes lugares, em diferentes países, e para nós é maravilhoso. Então deixa a tua gratidão, expressa a tua gratidão ao Diego também, em nome do Senhor Jesus. Hoje, dia 31, seguimos então na semana 5. O tema dessa semana 5 é o encontro com o mestre intencional. E aí, no dia 31, hoje, o tema do nosso devocional é tudo começa nele. Tudo começa nele. 1 João, capítulo 4, no verso 13, a palavra de Deus diz o seguinte: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo é esse selo da promessa, é a certeza dessa redenção, que estaremos eternamente com ele. E olha a maravilha dessa palavra, dessa segurança que nós temos. Nós não temos a segurança de estarmos em Cristo, de permanecermos em Cristo, de pertencermos ao corpo de Cristo por algo nosso, pela nossa própria capacidade de sustentar essa relação. Não, mas pela graça, pelo amor, pela fidelidade do nosso Deus, pelo caráter do nosso Deus que é manifesto na nossa relação. E Deus, tão convicto da sua obra através de Jesus Cristo na cruz, tão convicto do perdão dos nossos pecados, da restauração, da novidade de vida, ele derrama o seu Espírito. A Bíblia aqui em 1 João 4,13 está dizendo, ele nos deu o seu Espírito, sabe? Ele entregou, ele disse, meu filho, minha filha, está aqui, eu me deposito em você, o Espírito Santo de Deus em nós, a presença do próprio Deus trabalhando, operando, ministrando, lapidando, transformando a minha e a tua vida. Você pode se alegrar com o Senhor hoje, assim, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor me fez esse vaso para receber o teu Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor me encheu com o teu Espírito. Enche-me cada vez mais. Nos pequenos grupos multiplicadores estamos falando de oração essa semana e falando sobre a confissão, sobre o louvor, sobre a gratidão. Então coloca tudo isso dentro desse teu tempo de oração, dizendo, Senhor, eu louvo por quem o Senhor é, santo, santo, santo é o teu nome, eu sou grato por quem o Senhor é, pelos teus feitos, eu confesso minhas falhas, os meus pecados diante do Senhor. Tudo começa nele, sabe? Tudo que há de capaz em nós, todo dom perfeito, a Bíblia vai dizer, toda boa dádiva vem dele. Então tudo que fazemos através da ação do próprio Deus em nós. A nossa capacidade de pregar, de evangelizar, de interceder, de alcançar pessoas, é tão somente graças ao próprio Senhor. Não é que nós startamos nada, mas tudo começa no Senhor. É sustentado pelo Senhor. E glorifica ao nome do Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O autor nos convida então, partindo desse texto, entendendo essa bênção dessa relação sustentada pelo próprio Deus, ele diz, o mestre da intencionalidade nos ensina, e ensinou João e nos ensina que o segredo para essa vida frutífera é o permanecer. Nós também, nos nossos pequenos grupos multiplicadores, estamos vendo João 15, eu sou a videira, vocês são os ramos, todo aquele que permanece em mim. João 15, ele vai trazer essa ideia do permanecer, do manter-se conectado ao Senhor, à videira verdadeira. E aí ele diz que o Espírito Santo, então, é esse primeiro discipulador
na nossa vida. É o Espírito Santo, é Deus que está investindo em nós, dizendo, filho, muda isso, faz aquilo, né? Não faz isso. Assim como nós somos vozes para algumas pessoas, assim como Deus usa pessoas para serem vozes na nossa vida, o próprio Deus ministra a nós em oração, em adoração, na leitura da sua palavra. Então o Espírito Santo é o nosso primeiro e mais importante discipulador. O maior desafio que nós temos é permanecer com a vida matriculada na escola da devoção. Eu achei interessante isso, porque eu penso, é como se às vezes nós fôssemos para a aula hoje e amanhã faltamos, né? E na escola a gente não tem essa liberdade, eu vou quando eu tô afim, eu vou quando dá. Não. Nós somos obrigados ali, né? As crianças, enfim, adolescentes. No trabalho é a mesma coisa. E com Deus, não por uma obrigação, mas por uma resposta em amor. Senhor, todo dia eu me matriculo nessa escola da devoção para aprender, para gastar tempo aprendendo, orando, meditando. Eu amo o Senhor, por isso todos os dias estou aos teus pés. Que eu e você não busquemos apenas as respostas do Senhor. Ah, Deus, eu vou ler a Bíblia para entender aqui o que o Senhor quer responder para mim, ou vou orar para encontrar a resposta dos meus pedidos. Não. Mas para desenvolver um relacionamento com o próprio Pai. Indo para a intencionalidade de Jesus, o autor nos mostra, a partir de Lucas capítulo 6, verso 12, que o próprio Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, ele tinha uma prática muito constante. No versículo 12 do capítulo 6 de Lucas, diz que num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus permanecia no Senhor. Ele permanecia buscando a vontade do Pai. A vida do próprio Cristo, enquanto Deus encarnado, manifesto aqui no seu ministério terreno na terra, no seu ministério terreno, ele buscava o Pai, ele buscava em oração. Jesus não foi ao monte orar uns minutos, ele passou a noite orando a Deus, buscando a vontade do Pai. Isso era uma rotina. Várias vezes a Bíblia vai nos mencionar o Senhor Jesus se retirando para orar. Quando nós entendemos essa perspectiva do permanecer, do tudo começa nele, é sustentado nele e continua, e o fim é a glória dele, nós entendemos que o esportista mais habilidoso, o campeão, ele não vai parar de treinar, qualquer que seja a sua modalidade, simplesmente porque se tornou campeão e agora já é bom o suficiente. Não, todos os dias ele vai continuar treinando. O melhor soldado de elite, atirador de elite, ele não vai, já acertei muitas vezes aqui, então quando precisar eu tô pronto. Não, todos os dias ele vai praticando, e cada um na sua competência. O profissional, para se manter bem no mercado de trabalho, continua buscando, continua estudando. Eu, como pastor, continuo lendo, buscando conferências, indo, porque há uma constante necessidade de aprimorarmos isso nas coisas naturais. Imagina então nas coisas espirituais. Imagina com o Senhor todos os dias há essa necessidade de chegarmos aos pés do Senhor. Senhor, eis-me aqui. Senhor, estou aqui. Ensina-me, trata, conversa comigo, fala comigo, me mostra, me orienta. O próprio Senhor Jesus gastava tempo em oração. Esse texto, em Lucas 6, versículo 12, Jesus, ao sair desse lugar de oração, ou seja, no amanhecer do outro dia, depois de ter orado ao Pai, ele escolhe, ele chama os seus discípulos. Dos discípulos ele escolhe os 12 apóstolos. E ali começa, né, e dá todo esse segmento ao ministério terreno do Senhor Jesus. Veja que antes de uma decisão tão importante, o Senhor Jesus não saiu pensando nas métricas, nas estratégias, nas anotações humanas. Ele foi ao Pai em oração. Por quê? Porque tudo começa no Senhor. Toda decisão minha e sua, todo evangelismo meu e seu, toda ação na nossa casa, tudo que fizermos, que possamos entender que começa no Senhor, buscando a orientação do Senhor. O Senhor nos direciona, o Senhor responde, o Senhor age, o Senhor comanda, vai, faz, vai, mas a gente busca a orientação do Pai primeiro. Então, partindo agora para a nossa intencionalidade na prática, a pergunta do autor para nós é: quantas vezes tomamos decisão por impulso sem nem pensar nas consequências? Ler esse devocional nos 40 dias intencionais e ler outros textos lhe ajudarão a manter uma vida firme para focar nos relacionamentos intencionais.
Mas a pergunta é, quanto tempo você passa com Deus por dia? Faça esse compromisso. De que, Senhor, eu quero passar tempo contigo, eu quero me voltar intencionalmente aos teus pés, eu quero ser intencional em buscar o Senhor. Veja, a multidão seguiu o Senhor Jesus, ele não estava num tempo que, sobrou tempo, eu vou orar. Não, ele estava num dia agitado. Mas a Bíblia diz que ele saiu, ele se retirou para orar, e ele passou uma noite toda orando. Depois desce e segue nas suas ações. Eu e você precisamos ser intencionais para mantermos a prioridade, para mantermos a oração, para mantermos o relacionamento com o Senhor, para permanecermos no Senhor. Um desafio, e nós fizemos já isso, por isso que eu gosto muito daquele livro que nós já fizemos um tempo também, de devocionais, chamado Draw the Circle, que ele nos instiga a orar de diferentes formas. E o autor aqui está dizendo, diversifique a sua forma de oração. Ore de joelhos, escreva suas orações, escreva alguns pedidos para você manter aí, né, esse rastreamento das respostas do Senhor, da sua oração. Vá andar um pouco, orar, louvar ao Senhor, diversifica, chacoalha a tua vida espiritual intencionalmente, levanta na madrugada, ora, enfim, deixa Deus chacoalhar a tua vida e te usar em nome de Jesus. Ou se você ainda não está fazendo uma leitura intencional da Bíblia, escolhe um livro agora, escolhe um livro da Bíblia. Eu sei que alguns irmãos às vezes gostam de começar pelo comecinho mesmo, Gênesis. Se você tem já um determinado conhecimento bíblico, começa por Gênesis, vai depois para Êxodo, enfim. Se não, se você está acompanhando, Lucas, nós temos vários devocionais esclarecendo algumas passagens em Lucas. Começa com Lucas ou começa com algum outro evangelho. Na igreja nós temos feito uma caminhada no livro de Atos dos Apóstolos, um excelente livro para você ler. 1 João, né? Nós também temos aqui, 1 João tão curtinho, leia 1 João, comece, desenvolva um hábito da leitura da Bíblia. E deixa Deus te usar, saiba que tudo começa nele, o mais importante é eu e você permanecermos no Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, porque tua palavra diz, Pai, que nós permanecemos no Senhor e o Senhor em nós, porque o Senhor nos deu o teu Espírito. Obrigado pelo derramar do Espírito Santo, por nos selar com o teu Espírito. E nós temos a certeza da atuação em nós, porque o Senhor é fiel, bom, maravilhoso. E o nosso relacionamento contigo, Pai, é sustentado pelo próprio Senhor, pela tua aliança, Pai. Senhor, te amamos. Usa-nos para a glória do teu próprio nome. Nos ajuda ainda hoje a chacoalharmos nossa vida espiritual, a fazermos algo diferente, intencionalmente diferente hoje, para reaquecer cada vez mais essa chama do nosso amor e da nossa entrega por ti. A ti toda honra, Pai, glória e louvor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.